Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Que a graça que vem de Cristo, que a paz que também vem dele, possam na sua vida ser o diferencial. Aquele que tem a graça de Cristo alcança o favor que não merece, mas que Deus nos dá de maneira especial. Aquele que tem a paz de Cristo vive bem consigo mesmo, vive bem com o seu próximo e, consequentemente, vive bem com Deus. Quer ter estas bênçãos importantes e preciosas manifestando diariamente na sua vida? Faça deste programa o seu encontro diário com Deus, o seu momento devocional de hoje, o seu culto a Deus. Aquele que dedica parte do dia na presença de Deus, recebe bênçãos importantes para que todo o seu dia seja um dia especial, de grandes conquistas, importantes realizações, experiências inesquecíveis, vitórias importantes, realizações preciosas. O texto bíblico de hoje, que estabelece o tema do programa, é Mateus capítulo 7, versículo 13. Leia comigo. Está escrito assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Veja, o texto é muito claro quando diz que existem duas portas, porta estreita e porta larga, caminho estreito, caminho largo. Tem muitas pessoas que dizem assim: eu quero uma porta bem larga para passar. Eu quero um caminho bem largo para passar, bem espaçoso. Nós temos que ter cuidado com isso, que nem sempre este caminho largo, espaçoso, é o melhor caminho para ser trilhado, porque pode ter muitas armadilhas, cabem armadilhas neles. O caminho estreito é um caminho que exige um pouco de esforço, um pouco de dedicação, um pouco de renúncia, um pouco de observação sobre tudo aquilo que é necessário para sermos melhores, e é importante que você esteja atento a isso. Então, o caminho estreito, eu posso te dizer, é o melhor caminho do que o caminho largo, porque o caminho estreito te conduz a experiências novas com Deus. Por que a Bíblia trata de o caminho que nos leva a Deus como sendo o caminho estreito? Porque no caminho largo você não tem muito compromisso. Tem muito espaço. No caminho estreito você concentra melhor a sua atenção, concentra melhor as suas forças, concentra melhor a sua busca, porque exige de você um certo esforço. Ser salvo é difícil? Não, não é difícil. Porque a salvação é oferecida graciosa. Agora, eu posso dizer que ser salvo é fácil, mas manter-se salvo não é tão fácil. Vou repetir. Ser salvo é fácil. Manter-se salvo não é tão fácil. Por quê? Porque a salvação é oferecida de graça. Começa por aí, é fácil então. Você não tem que pagar, você não precisa fazer nenhum esforço físico ou financeiro ou outro parecido para você alcançar, porque é um presente que você só tem que estender a mão e dizer: me dá esse presente aí. Essa é a salvação. A Bíblia diz assim, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para quem? Para todo aquele que crê. Então, crer é uma decisão que você toma na sua mente. Eu creio em Cristo. Você já alcançou a salvação. Mas e aí? O que eu tenho que fazer depois disso? Entrar no caminho estreito. Aí exige esforço, porque é o dia a dia da sua vida, renunciando a si próprio, renunciando ou negando aquilo que porventura venha tentar tirar você do caminho. Você não pode sair do caminho. O caminho estreito tem ali uma responsabilidade. Mas a vida cristã não é uma vida de liberdade? Sim, é uma vida de liberdade, mas liberdade com responsabilidade. Não é aquela liberdade que alguém fala: eu faço
o que me dá vontade de fazer. Nem sempre o que tem vontade de fazer é o que você pode fazer. Porque o seu direito termina onde começa o do outro. E quando você avança o sinal e quer desfrutar do direito que não é seu, é do outro, você já perdeu a salvação. Então é importante você entender que o caminho é estreito porque exige compromisso, exige responsabilidade, exige atitudes diárias de manter-se firme no caminho. Porque toda oportunidade vai surgir para você sair do caminho que é estreito. O caminho largo está ali do lado. Oh, o caminho aqui é tão apertadinho, o dali é tão fácil, eu estou pensando que eu devo ir para lá. Cuidado com os caminhos largos que surgem na sua frente. O fim deles é morte, o fim deles é destruição, o fim deles é dificuldade. A Bíblia diz lá em Provérbios assim, existem caminhos que ao homem parecem perfeitos. Existem caminhos que ao homem parece perfeito, mas o final deles é morte e destruição. Nós precisamos de observar isso que a Bíblia ensina e aconselha, para que nós possamos viver com responsabilidade. E o viver com responsabilidade é caminho estreito. Viver com compromisso é caminho estreito. Viver respeitando as pessoas é caminho estreito. Viver servindo a Deus é caminho estreito. Só que tem uma coisa, o final deste caminho só tem coisa boa para você. Só tem uma eternidade de descanso com Cristo na sua vida. O próprio Jesus disse assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, isso é caminho estreito. Tome cada dia a sua cruz, isso é caminho estreito. E siga pelo caminho estreito a Jesus. E a gente chega lá. E a bênção será grande na vida. Então, para falar no programa de hoje sobre caminho estreito, eu estou mais uma vez aqui para ministrar na sua vida. Mas eu, além da mensagem bíblica que eu estou pregando, e eu volto ao assunto daqui a pouco, eu quero também levar você a orar comigo. Eu faço 2 orações. Eu gostaria de incluir você nestas orações. A primeira oração, eu peço a Deus para abençoar, recompensar todas as pessoas que contribuem com este programa. Eu estou no ar há mais de 16 anos, diariamente, sempre de segunda a sexta-feira. Você que está me assistindo neste horário, todos os dias você me encontra aí, nesta emissora e neste horário. Eu estou em mais de uma emissora e estou em mais de um horário. Então, é um prazer estar com você. Mas para manter esse programa no ar e todos os dias você ter a oportunidade de ter um momento devocional na sua vida, um momento de culto a Deus na sua casa, um momento de edificação espiritual, isso tem custo. Isso tem custo. Televisão custa caro. Então eu peço a todos vocês, eu não vou pedir muito não, é aquilo que você puder oferecer. É dentro da sua capacidade financeira, dentro daquilo que Deus toca no seu coração. Tem que ser dessa forma. Eu não vou dizer, olha, de acordo com o tamanho da sua oferta, será o tamanho da sua bênção. Não use esses recursos. Eu digo o seguinte, faça de coração e Deus vai te recompensar. Agora, se você pode mais, você não vai dar menos, é claro. Se você pode menos, não precisa dar mais. Então, faça aquilo que você pode, mas não deixe de fazer, porque você estará associando-se a mim para juntos levarmos a palavra de Deus aos corações. E então, a primeira oração que faço é com este propósito. E a segunda oração é a oração do altar da intercessão. Na oração do altar da intercessão, eu quero apresentar você diante de Deus. Eu quero orar por você. Eu quero que você passe o seu nome, quantos nomes você quiser passar. Tem aí o WhatsApp, você passa uma mensagem por escrito, fica muito fácil. E diga, olha, coloca meu nome, coloca o seu nome, coloca mais um nome, mais outro nome, mais outro nome, quantos nomes você quiser. Ou então, se não tem o WhatsApp, você liga. Olha, o número está aí na tela. Você liga e diz para quem te atender. Eu quero que o meu nome seja incluído no altar da intercessão. E vou orar com todos vocês no final do programa. Saiba você que Deus responde às orações. Deus opera quando nós clamamos a Ele. Está escrito, clama a mim e responder-te-ei. Está escrito, batei e abrir-se-vos-á. Está escrito, pedi e dar-se-vos-á. Está escrito que aquele que busca, acha. Então vamos buscar a Deus de coração
e nós vamos achar o favor dele para a nossa vida, orando juntos no altar da intercessão. Isso é no final do programa, eu vou orar. E Deus vai te abençoar. O primeiro testemunho que eu quero ler com você hoje é do Melquíades do Carmo da Silva, da cidade de Aparecida de Goiânia, bem vizinha aqui a Goiânia. O Melquíades conta que estava desempregado há mais de 5 meses. Quantos meses? 5 meses. E passando por dificuldades, pois as contas estavam vencendo e ele sem nenhuma perspectiva de uma nova oportunidade. Nesse meio tempo, conheceu o programa Falando ao Coração. Quando eu sempre vejo que muitas pessoas descobriram Falando ao Coração porque estava passando por algum momento de enfermidade, aí ficava em casa. Ou porque estavam sem emprego, aí acaba ficando mais tempo em casa. Ou porque estava de férias, e aí, ligando a televisão, mudando de canal, achou Falando ao Coração. Graças a Deus por você que me achou. Eu tenho o prazer de estar diariamente com todos vocês, ministrando bênçãos de Deus. E ele estava desempregado, por isso que a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes você pensa, perder o emprego é coisa boa? Não é, mas ela vai contribuir para você ter outras coisas boas na vida. E o Melquíades está dizendo que por estar desempregado, descobriu Falando ao Coração. Vamos ver o que aconteceu? E ele está dizendo, e aí comecei a orar com o pastor Gentil diariamente no altar da intercessão. Olha só, às vezes a pessoa tem que perder um emprego para começar a orar. Mas quando começa a orar, a porta abre e a bênção chega. O que o Melquíades diz? Um mês depois do início das orações, ele diz que recebeu um telefonema de um amigo oferecendo um emprego para ele. Olha só, no dia seguinte, o Melquíades foi até o escritório desse amigo e combinou o emprego, sendo que o início foi imediato. Logo, logo começou a trabalhar. E ele diz assim, abre aspas, Deus é fiel e não desampara os seus. Fecha aspas. Assim diz o nosso irmão que agradece ainda ao pastor Gentil pelas orações feitas diariamente no programa Falando ao Coração. Esse é o testemunho do Melquíades do Carmo da Silva, aqui de Aparecida de Goiânia. Tenho mais um testemunho para compartilhar com você. Magnólia de Almeida, da cidade de Trindade, também aqui em Goiás. A Magnólia diz que sempre trabalhou no ramo de confecção e de um tempo para cá as vendas caíram muito e ela estava correndo o risco de perder o emprego. Diante dessa dificuldade, nossa irmã começou a fazer a campanha dos Salmos com o propósito de ser mantida no emprego que tinha. E Deus honrou o propósito dela. Mesmo a empresa demitindo mais de 20 funcionários, o seu cargo foi mantido para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Ela está muito feliz e agradece a Deus pela grande bênção e também ao pastor Gentil por ter criado a campanha dos Salmos. É assim, aqui no Falando ao Coração, você tem as campanhas dos Salmos, você tem o altar da intercessão, você tem o desafio de contribuir com o programa e tudo isso reverte-se em bênção de Deus para a sua vida. Esse é o testemunho da Magnólia de Almeida, da cidade de Trindade. Você tem algum testemunho para contar através de alguma oração, de algum gesto seu de fé aqui no Falando ao Coração? Saiba você que contar o testemunho ele tem efeitos importantes, porque é a demonstração da sua gratidão por ter alcançado uma bênção e é um despertamento para aqueles que às vezes estão passando como você estava por alguma dificuldade e aí vê você alcançando a vitória e diz, eu também vou. E Deus alcança, e Deus opera, e Deus abençoa de maneira especial. Porque é assim, ele foi abençoado, eu também vou ser. E aí busca e alcança aquilo que busca. Deus é fiel, maravilhoso e glorioso. Outra vez no texto bíblico de hoje, Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Às vezes alguém me pergunta, mas ser cristão não é tão fácil, porque
a maioria das pessoas não é cristã. Eu digo que nós não devemos seguir o que a maioria diz. Isso aí é o efeito manada. Você vê lá no pasto, um boi sai, às vezes, do caminho e logo outros seguem. Não sabe se ele está certo ou está errado, porque é o efeito manada, acompanha a manada. E tem muita gente dizendo, ser crente não deve ser tão bom, porque se fosse tão bom, todos seriam. Porque a Bíblia diz que há o caminho estreito e o caminho largo. E são muitos os que entram pelo caminho largo. Mas nós que conhecemos a palavra, a Bíblia Sagrada, conhecemos todas as coisas com respeito ao ontem, hoje e o amanhã, nós sabemos que compensa, às vezes, renúncia, até sacrifício, se for o caso, para manter-se no caminho estreito. O caminho estreito é o caminho que você tem que dizer não para muitas coisas e dizer sim para muitas outras. Então nós precisamos de entender que é um caminho de renúncia, é um caminho de compromisso, é um caminho que nós temos que valorizar aquilo que somos em Deus para não querer valorizar aquilo que somos como seres humanos simplesmente. Nós, seres humanos que abrimos o coração para Deus, somos servos do Deus Altíssimo. E aí precisamos trabalhar para que a cada dia nós possamos obedecer o que Ele manda. Você tem nesta vida a oportunidade de fazer o que quer. E as consequências você sabe. Elas vêm dessa decisão sua. Agora você tem a oportunidade de fazer o que Deus quer. Aí os benefícios são muitos. Compensa você avaliar isso. Eu não vou observar o que Deus quer, não. Quero observar o que eu quero. E aí, de vez em quando, você faz alguma coisa, arrepende, sofre, paga caro, coisa assim. Agora, quando você faz o que Deus quer, você só tem alegria na vida, você só tem recompensa na vida. E quando terminar a sua existência aqui, ou você pensa que nunca vai morrer? Porque tem gente que é assim, ele pensa, eu tenho muito para viver, vou viver muito, muito. Mas olha, a cada segundo que você passa, você está mais perto da morte. A cada dia que você passa, você está mais perto da morte. A cada aniversário que você comemora, você está mais perto da morte. Isso é uma verdade incontestável. Então nós precisamos de entender que a vida é curta. Tiago diz que a vida é como um conto ligeiro. Já viu aquele conto que você começa a ler e começa a gostar e você quer logo saber o fim? Porque é um conto ligeiro, é uma história ligeira. Então, é importante você observar isso. Agora, nós não podemos simplesmente dizer assim, está todo mundo no caminho errado, eu vou também ficar no caminho errado. Ou então começar a jogar culpa nos outros por aquilo que nós deveríamos fazer. Eu não consigo fazer, mas o fulano também não faz, o fulano também não faz, o fulano também não faz. Eu não devo servir a Cristo espelhado em pessoas. Eu devo servir a Cristo espelhado em Deus, em Jesus Cristo. Porque quando eu falo Deus, aí você pode pensar, mas Deus é o Criador, é o Eterno, é o Santo dos Santos, é o Poderosíssimo, e é difícil me espelhar nele. Então Deus tomou a forma humana quando enviou Jesus ao mundo. Aí Jesus virou homem como você, virou uma pessoa como você. E aí você espelha em Jesus. Quando Jesus estava aqui na terra, ele andou por tantos lugares. Olha, eu estive recentemente em Israel e andei por aqueles lugares onde Jesus andou e fiquei pensando quanto Jesus sofreu por mim e por você. Ele não precisava daquilo, mas foi propósito de Deus que ele viesse e passasse pelos sofrimentos da vida, pelas dificuldades da vida. Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus às vezes repousava num lugar que não tinha nenhum travesseiro para colocar a cabeça. Jesus sofreu tempestades e quase naufrágios. Jesus passou por tantas coisas como ser humano. Então a vida é assim. Mas nós precisamos de entender que com Cristo nós somos mais do que vencedores. Com Cristo nós somos mais do que vitoriosos. Com Cristo nós somos, a Bíblia diz de bem-aventurado. Bem-aventurado pode ser traduzido por mais do que feliz. E é isso que Deus tem para você. Eu vou voltar a falar neste assunto daqui a pouquinho. Não terminei, não. Tem uma história ainda para contar para você, baseado
nesse texto bíblico. Caminho estreito, caminho largo. Porta estreita, porta larga. Que caminho você está? Que porta você passou por ela para entrar nesse caminho? A porta larga, você vai encontrar o caminho largo. É o caminho que faz aquilo que você não tem responsabilidade nenhuma e vai pagando caro por tudo isso. O caminho estreito é o caminho com responsabilidade. Aí você vai trilhando, observando o direito seu, o direito do outro, e assim você vai tendo responsabilidade, respeito, e aí você vai vivendo uma vida muito melhor. Eu quero, nesse intervalozinho que eu estou abrindo aqui, neste parênteses, fazer uma oração, pedindo a Deus para abençoar você que contribui com o programa, você que me ajuda financeiramente a manter esse programa no ar. Oremos juntos? Senhor, muito obrigado por cada pessoa que tem contribuído com o programa, que tem me ajudado, Senhor, manter esse programa no ar, para que eu continue sendo, cada dia, bênção na vida de tantas pessoas. Pai, abençoa e recompensa cada um destes teus filhos, faça-os saudáveis, faça-os prósperos, faça-os vitoriosos, abra as portas para que sonhos e projetos sejam realizados na vida de cada um. Abençoa a todos, Pai. Seja evangelista associado ou ofertante deste programa, eu te peço sempre, no nome de Jesus. Amém. Mas o texto bíblico de hoje, de Mateus 7,13, diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. A porta estreita, como já disse, exige renúncia, exige compromisso, exige fé em Deus, obediência à palavra de Deus, compromisso com aquilo que Deus nos ensina e nos mostra na Bíblia Sagrada. Você tem uma Bíblia em casa? Se não tem, deve ter. Mas não é para ficar simplesmente lá na estante compondo seus livros e você nunca lê, não. A Bíblia deve ser um livro que você diariamente abre e lê. Ah, mas eu não entendo tudo que leio. Vai lendo o que você entende. Lê os evangelhos, vai ser mais fácil você entender, porque você, quando lê o evangelho, como se lesse o jornal do dia, está dizendo, ó, Jesus hoje chegou em Jericó, aí encontrou com ele um homem que queria vê-lo, mas não podia, era baixinho, aí por ser baixinho não conseguia chegar perto de Jesus ou ver Jesus, subiu numa árvore e lá de cima da árvore ficou querendo ver Jesus, Jesus parou debaixo da árvore, disse, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém na sua casa, e Jesus acompanha esse homem, foi até na sua casa. É como você está lendo o jornal, é uma história atrás da outra. É a história do Zaqueu, é a história do Bartimeu, é a história dos discípulos, a história das tempestades vencidas por Jesus, da multiplicação dos pães, da transformação de água em vinho numa festa de casamento, tudo isso. Então, leia os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. Quando você ler os evangelhos, você já começa a entender o propósito de Deus na sua vida. Aí você vai para Atos dos Apóstolos, vê a história dos apóstolos, a história da igreja, depois você vai para as cartas de Paulo e vê aquilo que Paulo orienta, depois você vai para outras cartas e aí você chegou no Apocalipse. Aí você volta para o Antigo Testamento, vê lá no Gênesis e vai fazendo tudo e você vai sendo ricamente abençoado por Deus. Entrai pela porta estreita. Eu quero que você atenda uma coisa muito importante. Na porta estreita, você alcança muitas bênçãos. E os problemas que você tem? Enfrenta-os. Não joga a culpa nos outros, não. Desde o tempo em que Eva caiu diante da tentação lá do Éden, ela jogou a culpa, ou seja, o Adão caiu com ela, aí o Adão jogou a culpa nela, na Eva, a Eva jogou a culpa na serpente e as pessoas vêm sempre jogando a culpa nos outros. Nós precisamos estar atentos para olhar aquilo que é importante para que nós possamos viver uma vida cristã muito ativa e frutífera. Não ficar jogando culpa nesse ou naquele, por isso ou por aquilo. Conta-se que um casal morava numa casa e a mulher todos os dias falava para o marido, essa vizinha aí, ó, ô mulher relaxada. Olha a roupa dela no varal. Roupa suja, mal lavada. Será que ela não compra um sabão melhor? Será que ela não tem uma máquina para bater? Veja! E o marido olhava aquilo, ficava calado. A mulher falava, todos os dias tinha uma história de alguma coisa que ela pensava que aquela mulher não fazia certo. Um dia o marido era feriado, levantou cedo,
e sem o que fazer, ele foi limpar o quintal, viu as janelas meio sujas, pegou a mangueira, uma vassoura, sabão e lavou todas as vidraças e a casa ficou um brinco. Aí terminou tudo aquilo, tomou um banho, era a hora do café. Sentou à mesa para tomar o café e a mulher chega para ele, se não é de ver que a vizinha tomou vergonha na cara. E ele diz, por quê? Olha a roupa lá, como está bem lavada. Ah, agora sim. Será que aconteceu que ela tomou essa atitude de lavar melhor a roupa dela? Aí o marido deu aquele sorrisinho e disse, mulher, você fala demais. Sabe o que aconteceu? Quem estava sujo não era a roupa da vizinha, mas era a nossa janela, as nossas vidraças. Hoje eu levantei cedo, lavei todas as vidraças. Agora você está vendo a roupa como elas são e não como você via antes por causa da sujeira. Então a sujeira não estava lá, a sujeira está aqui. Então veja, muitas vezes você quer jogar culpa nas pessoas porque você quer andar no caminho largo, não quer andar no caminho estreito. Então, isso aí é por causa do fulano, isso aí é por causa desse, é por causa daquilo, é por causa daquilo, é por causa daquilo. Não, amigo. Lava as suas vidraças, limpa os seus olhos e veja as coisas como elas são e você será muito feliz e abençoado. Entra pela porta estreita e viva o compromisso com Deus e você será a pessoa mais abençoada desta terra. Este é o momento de exercermos a nossa fé orando no altar da intercessão. Ora com alegria, coloque diante de Deus toda a sua fé nesta hora e viva momentos intensos e preciosos com Deus. Deus tem um milagre para você. Oremos. Senhor, diante de Ti, neste altar, eu apresento todas estas pessoas que comigo estão orando agora. Todos estes nomes que chegaram para mim no transcorrer do programa. Olha, Senhor, para cada uma dessas pessoas e estendas as mãos, alcança-as onde elas estão e opera milagres, maravilhas, abençoando, salvando, libertando, operando poderosamente na vida de cada um. Cura, liberta e opera milagres. Eu oro sempre, Pai, no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Minha gratidão por todos vocês que me deram o prazer da sintonia. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Fica na paz do Senhor Jesus. Tem o melhor de Deus acontecendo na sua vida. Deus te abençoe e diga comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.